Olá, estamos aqui mais uma vez com você para o programa Papo de Mãe que Ora, que é um programa que nos ajuda a aumentar a nossa fé, a perseverar na nossa fé. E hoje nós vamos dar um outro passo. Por quê? Porque nós vamos falar sobre oração de mãe como fonte de amor e conversão. Olha que legal! Por que é fonte de amor? Cris vai explicar um pouquinho pra gente e depois a Aline e Ju vão falar da parte de conversão. E a palavra de hoje vai pegando a sua Bíblia aí e vai separando, porque vai ser Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos conversar sobre o chamado de Jesus para Saulo. Mas como a gente começa consagrando o nosso coração, a nossa vida e a nossa casa. Você que está aí, prepara o seu coração e se abra para a graça. Então vamos estender as nossas mãos para que a gente faça a nossa consagração à nossa mãe. Ó bela Senhora, o amor de mãe vos trouxe à montanha de La Salette, onde choraste amargamente por mim e pelo mundo. Vede que hoje me consagro a vós, sem reserva. Desde agora, minha alegria será em saber que sou vosso filho. Quero consolar vosso coração e acabar com vossas lágrimas. Convosco ponho minha vida a serviço da reconciliação. Encomendo a vossa proteção maternal todo o meu ser, toda a minha esperança e alegria, todo obstáculo e dor. Ofereço-vos toda a minha vida até os fins dos tempos. Peço-vos que guieis meus passos no caminho do Evangelho, que minha vida seja um serviço profético que derrube os poderosos dos seus tronos e eleve os humildes. Assim, amparado por vós, seguirei com entusiasmo e sem medo no caminho do serviço deixado por vós e por vosso Filho. Amém. Amém. Que nós possamos mesmo consagrar o nosso coração à nossa padroeira, Nossa Senhora de La Salette. Porque quando nós temos o coração consagrado, porque consagrar é entregar, né? Falar, toma, é teu. A gente consegue ter uma conversão muito mais rápida e muito mais profunda. E a gente vai aprender isso hoje. Quando fala de amor e conversão, a gente vai lá no catecismo, né? E vê a palavra conversão. E é interessante porque ele vai dizer aqui que desde as origens da igreja, o batismo dos adultos é a situação mais normal nas terras onde o anúncio do evangelho é ainda recente. Por quê? Se batizava depois de um processo de conversão. Porque os cristãos, os judeus ou os gentios recém-convertidos passava pelo catecumenato. O catecumenato é a formação, olha que bonito, que tem por finalidade para permitir a esses últimos, quer dizer, as pessoas que vão fazer, uma resposta à iniciativa divina em união com a comunidade eclesial. Ou seja, é um sim a um chamado não individual, com a comunidade que leve a conversão e a fé à maturidade. Ou seja, a gente passa a ter uma conversão não simples, mas uma conversão profunda. E aí, alguém sabe o que é conversão? É mudar de direção, né? Mudar de direção. Então, se a gente está num caminho, nós vamos para um outro caminho, né? A gente fazer a conversão é você sair do que você está e para um caminho diferente. Eu explico muito para vocês, né, Aline, que quando a gente está numa estrada, você vai convergir à direita ou à esquerda. Ou seja, você está numa caminhada e muda essa caminhada. E todas nós temos exemplos de conversão. E eu, quando tinha encontro de casais que eu participava, eu sempre achei que eu não podia dar testemunho. Porque eu achava que conversão era alguém que era ex-drogado,
ex-adúltero, ex alguma coisa muito forte. E eu fui aprendendo com a minha caminhada que conversão é você deixar pequenas coisas. Você é ex, mas não precisa de ser de um grande pecado. Eu nasci numa família católica, sempre estive na igreja, mas eu nunca fui convertida até que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. E esse encontro pessoal aconteceu numa experiência de oração, onde a gente falava, fui batizada no Espírito, mas o batismo é um só, né? Porque o batismo deixa uma marca na gente. Então eu não fui batizada de novo, eu fui renovada no batismo que eu tive. Naquele momento, a única coisa que eu sentia que eu estava meio levitando, né? Mas nada de especial. Mas a minha vida mudou. A partir daí, foi fundada uma comunidade na minha casa. O padre fundou uma comunidade e nessa comunidade eu aprendi o que é conversão. Porque eu aprendi a palavra, eu aprendi a frequência aos sacramentos, eu aprendi a me doar, porque eu não conhecia nem meus vizinhos do lado. Ali eu aprendi o que era ser igreja, a compartilhar, ajudar quem estava ali. Foram 10 anos de comunidade, que na realidade Deus estava me preparando para estar à frente do movimento Mais Que Ora. Quem gostaria de falar? Tia, você concorda que então essa conversão ela é um processo? Com certeza. Ela vem de mansinho e vai tomando conta. E conforme a gente vai fazendo essa entrega, esse estudo, esse aprofundamento, isso vai cada vez mais ficando intenso e esse é, além desse processo, o nosso objetivo de cada vez ser melhor, cada vez ter mais Jesus dentro do nosso coração, mas não só dentro do coração, porque como você disse, você veio de uma família católica, eu também tive isso. Mas a prática é diferente. A gente conseguir externalizar esse amor de Jesus, você no seu dia a dia, aplicar isso nas suas atitudes, e daqui a pouco até a gente tem que pensar nas ações, nos pensamentos, e tudo isso você vai criando um hábito diferente de vida. Eu acho que isso sim consegue mostrar o que foi a minha conversão. Teve aquele momento de realmente você falar, nossa, Jesus está comigo, Ele existe, né? E a gente tem que se tranquilizar até para muitas vezes ouvir o que Ele tem para nos dizer, mas esse é o chamado. E é isso que a gente chama de primeira conversão, segunda conversão, porque a primeira conversão é o encontro com Jesus. Não é verdade? E a segunda é a mudança interior. Como a gente é muito imperfeita, essa mudança não acontece repentinamente. Alguns são mais rápidos e alguns demoram mais. Demoram. A minha conversão veio com grupo, tia. Enquanto era grupo, nem era movimento, né? A gente aprender ali naquele cantinho, aprender um pouco de Jesus, escutar um pouco de Jesus, né? E ser formada. A formação me ajudou muito na conversão, porque principalmente a gente que tem um pouco mais de essa vida mais corrida, você saber quem é Jesus, o porquê de cada coisa dentro da nossa igreja, aquilo me trouxe uma verdadeira conversão, porque eu consigo amar o que eu conheço. Quando eu conheci a nossa igreja, veio uma verdadeira conversão dentro do meu coração. Conhecer uma missa, saber cada momentinho daquela missa, conhecer ali cada palavra, os contextos históricos, os contextos bíblicos, você tem intimidade com a palavra. Agora, a minha verdadeira conversão veio numa adoração. Numa adoração no movimento, já era movimento, e que eu tive aquele encontro pessoal com Jesus, que ele falou assim, agora você está preparada para o que eu quero para você. E ali foi uma grande conversão da minha vida. E isso é importante, né, Aline? Quando você fala em conhecer Jesus, porque eu, durante o período de encontro de casais, eu servia um Deus que eu não conhecia, eu tinha ouvido falar. Já na comunidade, eu aprendi a servir um Deus que eu conhecia.
Qual era o Deus que eu conhecia? Através da palavra, ele se tornou uma pessoa, não mais um personagem, mas uma pessoa. E por isso a gente vai percebendo que quando você fala de um personagem, você não convence o outro. Mas quando você fala da pessoa de Jesus, você sabe, é a mesma coisa que você falar da pessoa, do seu filho. É diferente de você falar do filho do vizinho, não é isso, Cris? É isso, tia. E Deus é muito carinhoso conosco, né? Ele tem uma forma especial com cada um de nós. Ele sabe o que a gente precisa. E eu, com meu coração muito duro, muito racional, né? Muito assim, até soberba. E era muito, né, Cris? Eu que te conheço dentro da barriga da mãe, o narizinho era em pé. E aí eu tive realmente um encontro pessoal com Jesus muito forte, né? No Santuário de Lourdes. Eu até me emociono. Sou fruto de uma mãe, né, que ora, minha mãe persistente, ela que me levou lá, contra a minha vontade, fui para acompanhá-la e quem recebeu a graça fui eu, né? Então foi um momento muito forte que eu vivi lá e que a partir daí a minha vida foi transformada, né? Então, é muito lindo como Deus é carinhoso, porque no mês seguinte começou o grupo, que não era movimento ainda, o grupo de mães. Então, quer dizer, Nossa Senhora ali naquele momento intercedeu, abriu, né, rompeu aquela dureza do meu coração para que eu pudesse começar meu processo aí de conversão. E aí eu fui sendo evangelizada, fui me convertendo ali, conhecendo a palavra através do grupo de mães, né, através das nossas partilhas ali, que não era movimento, e aí a gente vai amando o que a gente conhece. E você está falando, Cris, e eu estou olhando para o título do programa de hoje, que é Fonte de Amor. Lourdes são fontes, não é isso? Assim como tem a fonte da água, teve a fonte do amor. E você disse uma coisa no seu testemunho, e a gente também viveu isso aqui já, mas que é importante reforçar para as mães, que a gente percebe o quê? Que da dureza do seu coração passou a amolecer. E o que amoleceu? O amor, não é isso? E aí, Ju, você já começou essa primeira conversão? Sim, Ângela. Eu tive um momento muito especial, num momento bem difícil da minha vida. Era um período que eu estava vivendo o final da vida do meu pai, e ali, no hospital, eu encontrei o padre que fez a minha primeira comunhão, que foi lá para dar a unção dos enfermos para ele. E naquele momento, já não era mais hora de visita, e eu olhei para ele e falei, padre, deixa eu ir junto. E ele fez assim, e entrou na UTI, deixou a porta entreaberta, e eu fui junto com ele. E naquele momento, um momento de extrema delicadeza, mas com uma força, uma oração muito pesada, né? Então assim, eu na minha experiência, fui até lá com o meu coração dilacerado, me assustei no primeiro momento, porque aquela oração é uma oração muito forte, de pedido de perdão, e isso me tocou profundamente. E foi ali que eu vi Jesus trabalhando e me fazendo esse chamado. E você, mãe? Você escutou aqui 4 testemunhos diferentes. Pessoas que foram encontradas por Jesus ou se deixaram encontrar por Jesus. A partir do momento da Aline, a partir do momento do hospital, a partir de Lourdes, a partir da garagem da minha casa. Não importa aonde você está disponível, abrir o coração para Jesus. Vamos ver agora um testemunho onde a gente percebe que a pessoa pode ser encontrada por Jesus em vários momentos como nós. Tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Carlina Alpoim de Jesus Dutra, sou de Vila Velha, Espírito Santo. Eu participei das mães que oram pelos seus filhos, aqui no Centro de Conversão, e tive o prazer de participar. E graças a Deus eu estava com um problema muito sério do meu filho, problemas psiquiátricos e também maconha, né? E eu estava muito aflita. E graças a Deus eu alcancei essas graças. O meu filho está bem melhor, graças a Deus. E muito obrigado por esse grande dia. E aí, gostou do nosso VT?
Gostou do testemunho? Você também pode estar aqui conosco, participando dessa sala através da telinha. Grave o seu VT e mande para nós. É só mandar para a TV Evangelizar para o programa Papo de Mãe que Ora, que você vai estar aqui conosco. Fique quietinha aí, aguente as pontes que nós estamos de volta. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco. E para você que perdeu o primeiro bloco, não tem problema. Vai estar também nas nossas redes sociais a partir do término do programa, não se preocupe. E também tem os programas anteriores para você procurar lá. Vai no YouTube, no Instagram, tem todas as redes aí para que você possa participar do programa Papo de Mãe que Ora. E lembrando que você pode mandar o seu vídeo para participar conosco aqui. Também nas nossas redes sociais te explica como fazer. No primeiro bloco, nós conversamos sobre fonte de amor e conversão. Foram as duas palavras-chave do nosso programa. E conversão do primeiro bloco, nós falamos da nossa conversão. Cada uma deu um spoilerzinho de como foi a conversão. Ou seja, deu um brief para depois, para que a gente pudesse ver a conversão de Saulo. O que significa conversão? Chamado, primeiro, para esse encontro pessoal e depois para mudança de rumo. Foi isso que a gente explicou no primeiro bloco. E aí, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 9. O título é Jesus chama Paulo. Eu já quero começar pelo título. Por quê? Porque é Jesus que chama. Quando a gente está na fundação, na pregação, na acolhida, acolhe, porque isso é um chamado. Não é porque você é mais importante, menos importante, porque Deus tem um chamado e é no chamado que acontece a nossa conversão. E aí diz, Saulo. Por que Saulo? Porque primeiro o nome era Saulo e depois passa para Paulo. E quem era Saulo? Saulo era um judeu muito capacitado. Isso é importante dizer, porque Saulo foi formado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos melhores mestres da época de Paulo. E Paulo, ele tinha cidadania romana e a gente vai ver que essa cidadania romana é muito importante, porque Deus pega a nossa história. E a cidadania romana é importante para que Paulo não morresse em Jerusalém, para que ele fosse para Roma e proclamasse aquilo que ele vai aprender depois como Paulo. Então, o chamado ele tem muito a ver com a nossa história. E aí vai dizer, Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Quer dizer que Paulo era uma pessoa ruim? Não necessariamente. Naquela época ele entendia daquele jeito. Ele entendia, porque como ele era um judeu convicto, ele entendia que os novos cristãos estavam acabando com a fé judaica. Não é isso? Isso é muito importante porque nós precisamos abrir o nosso coração para as outras denominações. Não julgar. Nós sabemos da verdade da nossa fé, mas nós temos que entender que aquele irmão ainda não chegou lá. E eu não preciso de matar o meu irmão. Eu posso muito bem trazer o meu irmão até a verdade. E aí, apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta de recomendação. Ou seja, ele foi até o templo, pediu à hierarquia da época carta para ir perseguir os discípulos. E ele se põe
a caminho de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que se encontrassem adeptos do caminho. Essa palavra caminho aí é importante porque os primeiros cristãos eram conhecidos como caminho. Eles faziam o caminho. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o primeiro título é o caminho. E nós, no Movimento de Mães, fazemos o caminho de santidade. Ou seja, nós estamos como aqueles primeiros discípulos que aprendem a entrar no caminho percorrido por Jesus. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. E é bonito isso, por quê? Porque Paulo é pego de surpresa. Nós contamos aqui, a minha conversão, ela foi lenta. A da Cris foi uma luz em Lourdes que disse: menina, baixa esse nariz, olha que eu estou aqui. E ela começa o chamado de fazer o movimento de mães. Entendeu, Cris? Quando você olha aqui, Paulo, a gente olha que tem muita semelhança com a sua conversão. A sua, Ju, quando você estava diante da extrema-unção, você estava ali no caminho de Damasco. Sim. Só que o seu caminho de Damasco foi no hospital. A luz veio até você. O que é a luz? É esse encontro pessoal. Um dia uma pessoa perguntou comigo: o que é encontro pessoal com Jesus? Né? Você ouviu ele? Necessariamente você não vê. O Paulo viu o quê? A luz. E ele cai por terra ouvindo uma voz. A gente vê que os dois sentidos de Paulo aqui foram trabalhados. Primeiro, o ouvir, porque ele ouviu uma voz. Às vezes a conversão nossa chega pelo ouvido. Você está escutando uma pregação, você está escutando uma palavra, ou você ouviu, caiu, né? Ouviu uma voz que lhe dizia, que é a questão também do ouvido, mas o cair é uma questão de sentir. Porque a gente cai na terra, a gente mexe com o sentido. Às vezes você toca em alguma coisa, às vezes você pega a Eucaristia na mão e a Eucaristia balança na sua mão. Então, os 5 sentidos, eles fazem parte do caminho de santidade quando nós estamos. E aí, Paulo, caindo por terra, ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, por que me persegues? Porque Jesus está vivo em todas as criaturas. E a partir do momento que Paulo mata alguém, ou que traz preso para ser julgado, ou que fica feliz com o apedrejamento de Estevão, que ele assiste o apedrejamento de Estevão, ele está perseguindo Jesus. Então, quando a gente persegue uma pessoa, quando a gente ajuda a falar mal, nós estamos sendo Saulo. E Paulo faz a pergunta-chave: quem és tu, Senhor? Você, mãe, já perguntou quem és tu? Quem é tu? Quem é o Senhor para você, Aline? Quem é o Senhor para você, Ju? Para a Cris e para você, mãe? Paulo faz essa pergunta e Jesus responde: eu sou Jesus a quem estás perseguindo. Eu sou Jesus a quem estás perseguindo. Olha que bonito. Eu olho para isso e fico assim, pensando: quem é Jesus para mim? Para mim, Jesus é o Cristo vivo. É o que me dá vida. É o que me faz sorrir. Só de falar no nome, eu sorrio. Sabe por quê? Porque ele é um amigo muito querido. E aí, Paulo diz: agora levanta-te e entra na cidade. Quando a gente tem conversão, a primeira coisa é ficar de pé e seguir Jesus. E aí ele vai dizer: e ali lhe dirão o que deves fazer.
porque nós temos durante todo o processo, né, o momento da conversão. Por isso, Cris, essa conversão foi fonte de amor para Saulo. Verdade, tia. Oração é um ato de amor, né? A gente mensura o tanto que a gente ama os nossos filhos. Então, assim, Deus é amor. Então, é o mesmo amor que, assim, né, que nós sentimos pelos nossos filhos, né? E é uma fonte inesgotável, ele não tem fim. E aí, eu aqui pensando aqui nessa palavra, e eu vou vendo assim, isso tem muito a ver com no movimento, que nos traz no movimento, que é o nosso, no nosso livro da oração de mãe, né, que conduz ao céu, que é o carisma do movimento, que é essa fonte de amor inesgotável, que é tão lindo da gente ver, porque o carisma do movimento, ele é o coração, ele é essa fonte que brota de dentro, ele é um dom que vem de Deus, né? E a partir desse carisma, que é restauração das famílias pelo poder da oração de intercessão, a gente vai conduzindo aí com amor o movimento, aí vai se criando aí todo o caminho da espiritualidade que nós temos, né? Que é a espiritualidade que vai se formando, que é no nosso caso aí do movimento. E aí eu vejo que o que impulsiona a minha fé, o meu dia a dia, a minha conversão, é esse carisma, que é essa fonte de amor, né? Que ele vem lá de dentro. Eu falei assim, não, e aí isso é uma graça de Deus, é um dom de Deus que brotou no seu coração, né, tia, como fundadora, e isso nos conduz, isso é inesgotável. E aí, a partir daí, vai vindo as outras coisas. Vai vindo aí, e com Saulo, né, que passou a ser Paulo, foi assim. Brotou essa fonte de conversão ali na hora, essa luz que veio, e a partir daí ele teve essa mudança de vida, essa conversão diária. E nós no movimento somos assim. A partir do carisma que é instalado lá dentro dos nossos corações, a gente vai moldando e criando aí a nossa espiritualidade, que é o caminho, né? Que nós no movimento temos a espiritualidade mariana, temos a espiritualidade aí da obediência, da humildade, da unidade. Tudo vai se moldando e vai se construindo para um processo aí de mudança de vida, para um processo de conversão, para um processo de amadurecimento na fé. E é verdade, né, Cris? Porque quando a gente fala em fonte, é onde a gente vai beber e não termina. E a oração é fonte de conversão, né, Aline? Com certeza, tia. Eu estava lendo aqui a palavra de Atos aqui 9, como é forte essa conversão de Paulo, né? Aqui Paulo, ele cai do cavalo. Ele teve a primeira entrada com Jesus. Jesus apareceu para Paulo aqui nesse momento, né? Ele precisou de ter essa ligação com Jesus, ter essa fonte de conversão para ele. Foi quando Jesus aparece para ele, fala com ele, né? E é o mesmo quando acontece, tia, que Jesus aparece para cada um de uma forma. As pessoas que estavam lá de Paulo não estavam vendo o que estava acontecendo, eles escutaram uma voz, mas eles não viram. Eles escutaram aquela voz, então indagou aquelas pessoas que estavam ao lado. Mas se a gente vê a oração como fonte de conversão, a oração é o que traz a conversão. Porque quando você entra em oração, tia, você pode nem ter esse encontro pessoal primeiro com Jesus. Mas quando você entra em oração, você está abrindo um caminho para Jesus. Esse caminhar de Paulo, nessa entrada dele aí, que você começa aqui, lá nesse versículo, Jesus chama Paulo. Esse caminhar com Paulo, que ele estava no caminho, fez toda a diferença na vida dele. Porque foi na hora desse tombo que ele caiu, que ele foi tocado por Jesus. E naquele momento, essa oração foi, esse momento foi fonte de conversão para Paulo. Fala aqui que ele falava de raiva, Sim. mas Deus sabia o sentimento de Paulo, não é isso? E a gente sabe que agora vamos voltar para a mãe, né? Que a autoridade da mãe, nós temos uma autoridade sobre os nossos filhos, não é isso? E aí é importante a conversão e depois exercer essa autoridade no caminho da santidade? Exatamente. A mãe, na vida de um filho, ela tem autoridade na criação, como a gente já cansou de falar e vivenciar nas nossas próprias vidas, né? Mas principalmente que é importante que as mães saibam que a gente tem autoridade sobre espiritual, na oração quanto aos nossos filhos. O poder de uma oração de mãe
é muito grande. Então, é isso que a gente precisa também, após a nossa conversão, começar a praticar. Lembrar de abençoar nossos filhos, de fazer a oração quando eles estão junto com a gente, quando eles estão distantes, às vezes até dentro do quarto deles, quando eles estão fora e que a nossa opção de proteção já não é suficiente, mas é a nossa oração que vai estar lá e vai fazer esse suporte para eles. Assim como a Cris disse, né, que o amor é fonte de conversão. A Aline disse, né, que a oração é fonte de amor, depois fonte de conversão. Você está dizendo que a oração de mãe é uma fonte inesgotável de conversão para os nossos filhos. Exatamente. Porque as duas primeiras trouxeram para nós uma conversão pessoal. Sim. E você traz uma conversão para os filhos. Então você, mãe que está aí, lembra disso. Eu estou em oração pelos meus filhos porque eu acredito que eu sou uma fonte onde Jesus passa e leva a conversão até os filhos. Porque isso é importante, porque esse canal a gente precisa de entender, porque senão a gente nunca se prostra no chão. Porque prostrar pela gente é fácil, mas prostrar pelo outro, você disse que é o quê? Um ato de amor. Então, isso é importante a gente trazer nesse bloco. Você, mãe, precisa fazer atos de amor concreto. Como pelo seu filho? Dentro do nosso papo de mãe que ora, que é a oração. Por isso que nós estamos dizendo que a oração de uma mãe é fonte de amor e conversão, porque os filhos se sentem amados. Eu tenho uma experiência muito legal que foi na Bienal, quando fui fazer o lançamento do primeiro livro, aqueles meninos todos de cabelo vermelho, verde, que eu nunca achei que seria público-alvo, eles falaram assim: tia, faz aí, autografa aí que eu vou levar para minha mãe rezar para mim. No fundo, mãe, todo filho quer ter uma mãe que ora. Fique aí que voltamos para o terceiro bloco. Até daqui a pouco. Nós te esperamos, hein? Até. Fiquem conosco. Estamos aqui para o nosso terceiro bloco. E lembrando, o primeiro bloco a gente sempre compartilha a experiência e aguardamos o seu vídeo aí para também participar conosco. No segundo bloco, nós pegamos a palavra. Se você está chegando agora, pegue em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 e vai até o versículo 19. E como diz a Aline aqui pra gente, precisa do resumão, não é isso? Então, o resumão nosso é mostrando que Paulo era um judeu convicto, que depois, no caminho de Damasco, cai do cavalo quando vê uma luz e escuta uma voz. E essa voz pergunta para Saulo: por que me persegues? E a gente viu que, apesar do coração de Paulo estar cheio de ódio, de raiva contra os judeus, nós acabamos tendo o quê? Que ele escuta essa voz e fica cego. O que é ficar cego? Ficar cego é sair do exterior, de tudo que ele estava vendo, e entrar para o seu interior. E Jesus dá uma ordem para ele: levanta, entra na cidade e aí ali lhe dirão o que deves fazer. O que deves fazer, que nós vamos ver agora. Os homens que acompanhavam Saulo pararam emudecidos, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Esse é o segundo momento da conversão, quando alguém pega a gente pelo braço e conduz para onde vai acontecer a obra de Deus.
Cris disse que ela foi conduzida para o grupo. A Aline disse que foi conduzida pelo grupo. Você, depois do seu pai, foi depois disso que você entrou para o grupo ou não? Sim, também. Olha que coisa bonita. Aqui a condução da conversão foi a mesma. E depois, Saulo fica 3 dias sem poder ver. A escuridão faz com que a gente olhe para dentro da gente. Por isso que o sofrimento é importante. Porque quando a gente está muito sofrido, a gente sente tanta dor que a gente entra para dentro da gente. E aí, Saulo ficou 3 dias sem comer. Ele não fez jejum. Ele ficou porque não tinha fome. É diferente. O jejum é a minha opção de não comer e ofertar. Saulo não. Saulo ficou sem comer porque o sentido dele, ele ficou todo tomado. A visão, o tato, a voz, não é isso? E em Damasco havia um discípulo, porque Jesus sempre separa alguém para nos conduzir, que é o nosso anjo. O anjo de Paulo foi Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias, e ele responde: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: levanta, procura Saulo e coloca as mãos. Aí Ananias falou assim: Senhor, você está de brincadeira comigo? Eu vou atrás do maior inimigo, aquele que tem carta para me matar? Vou não, Senhor. E o Senhor respondeu. Ele diz até que já ouviu, né? E aqui responde, né? Vou lá não, aí o Senhor responde: vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para mim. Gente, quando Deus escolhe alguém, não adianta. Pô, aquele bêbado que caía na rua, pô, aquela mulher que tinha um gênio terrível, é ela, é ele, porque Jesus faz a sua escolha. Nós somos instrumentos na mão de Deus. E mais ainda, Jesus diz para Ananias: eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias se levanta, vai até Paulo e impõe as mãos. E é isso que nós vamos rezar. Primeiro, para o momento do nosso coração cheio de ódio, depois a queda do cavalo, depois a solidão e depois alguém impondo as mãos sobre nós. Combinado? Então vamos para a primeira oração, que quando a gente está com o coração com sentimentos ruins. Eu não sei você, mas eu muitas vezes tenho o meu coração tomado pela raiva, pelo ódio, por todos aqueles sentimentos que são ruins. Alguns têm inveja, alguns têm orgulho. Eu quero pedir mesmo ao Senhor a graça de vir limpar o meu coração. Jesus, me derruba desse cavalo, faz com que eu seja tocada, que eu ouça o que você tem para me dizer. Ajude a cada mãe que está nos acompanhando agora, cada uma de nós, seja na sua primeira conversão ou numa segunda etapa. Cuida do nosso coração, abre o nosso coração para que a gente fale esse sim e você a cada dia purifique, a cada dia alimente e nos transforme. É verdade, Jesus. Nós queremos mesmo que o sofrimento, que muitas vezes é a queda do cavalo, para a Cris foi o sonho, para a Aline foi a adoração. Então, Senhor, vem em nosso socorro. Ajude-nos a aceitar os sofrimentos da vida, não por masoquismo, mas para que isso transforme o meu coração. Abra os seus olhos e olha aqui de novo. Eu sou Jesus a quem estás perseguindo. Porque normalmente no sofrimento a gente pergunta: cadê Jesus? Quem é Jesus? Se a gente tem confiança, a gente tem Jesus no coração. Gostaríamos então, Aline, que você rezasse para nós esse versículo tão bonito. Quem és tu, Senhor? Esse grito que soa do coração de Paulo. Senhor Jesus, eu quero colocar já a mão no coração
e perguntar mesmo: quem és tu para mim, Senhor Jesus? Que eu possa ter essa certeza de quem é o Senhor, Senhor. Nunca me deixe na dúvida que o Senhor está comigo, mesmo nos sofrimentos, nas maiores angústias da minha vida, que eu possa ter a certeza que o Senhor está sempre ao meu lado. E que o Senhor possa sempre falar: eu sou Jesus, aquele que tudo pode, aquele que é o maior de todos. Que eu possa ter essa certeza dentro do nosso coração. Que você, mãe, que está aí no sofá da sua casa, pensando assim: eu já não consigo ver esse Jesus. Que Ele possa adentrar dentro da sua casa neste momento e mostrar sua força, sua luz. Que Ele possa te derrubar desse cavalo, Senhor Jesus. E que o Senhor possa ser essa luz, esse guia que nos transforma e traz a certeza de um amor tão grande, tão misericordioso, que a gente possa se sentir amada neste momento. E mesmo diante da queda, Senhor, que eu posso ver que é sempre fonte de amor. Que tudo aquilo que me acontece são os caminhos para que eu seja também fonte de conversão. Abra seus olhos e olhe a palavra, porque agora levanta, mãe. Agora é hora de se colocar a caminho. E ir até Damasco já não é mais para matar judeus, mas é para matar os demônios que nós temos dentro de nós. E nesse momento que Paulo fica sozinho, vamos pedir ao Senhor, quem vai rezar para a gente, para que Jesus possa matar esses demônios que tem dentro de nós, para que a gente abra os olhos para uma vida diferente. Senhor Jesus, nós queremos mesmo que o Senhor levanta-nos, assim como levantou Saulo, que passou a ser Paulo. Levanta-nos, Senhor Jesus, de toda nossa angústia, de todos os nossos medos, de todos os nossos sofrimentos. Levanta-nos, Senhor Jesus. Preencha o nosso coração com a Tua luz, Senhor, para que nós possamos continuar a nossa caminhada com muita fé, para que nós possamos, Senhor Jesus, ser instrumentos para os nossos filhos. Levanta-nos, Senhor Jesus. Queremos estar na Tua presença, queremos viver na Tua presença. Então venha ao nosso encontro, restaura, Senhor Jesus, os nossos sentidos, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso sentir, para que sejamos unidos a Ti. Queremos estar na Tua presença, Senhor Jesus. Que assim seja, como Paulo, com muita fé, Senhor, que possamos estar em pé diante da batalha que estamos vivendo e que iremos viver, porque o Senhor está conosco. Amém. Amém. E agora tem a última parte aqui que é bonita, que é do discípulo. Porque quando a gente faz o caminho de conversão, a gente não fica com a conversão só pra gente. A gente vai até o outro. E aqui, isso é feito com Ananias. Jesus aqui chama Ananias, ele está chamando Aline, Cris, Ju, Ângela. E você, mãe? Fala seu nome. Jesus está te chamando nesse momento. E Ele chama para uma missão. E às vezes a gente acha que essa missão é impossível, como Ananias aqui começou, mais Jesus por isso, mais Jesus por aquilo. Os argumentos de Ananias, eles são corretos. Humanamente falando, está tudo correto. Mas Jesus tem um plano de amor para cada uma das pessoas que nós vamos evangelizar. Então, nós queremos rezar agora para a gente ser instrumento na mão de Deus. Assim como Paulo foi instrumento, assim como Ananias foi instrumento, que também nós possamos ser instrumento na mão de Deus. Que nós possamos mesmo, abrir as nossas mãos e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça de mim, Senhor, o seu instrumento. Não deixa, Senhor, que o meu racional, o meu emocional impeça, Senhor, de me levar aonde o Senhor quer. Leve-me, Senhor, aonde o Senhor quer. Eis-me aqui, Senhor. Como Ananias, eu quero pedir, Senhor, derruba dentro de mim todos os meus poréns, todos os meus mais, entretantos,
quantas palavras eu coloco para não te atender. Eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não gosto do fulano. Senhor, 1000 perdões. 1000 perdões por colocar obstáculo na sua obra. Como Saulo, eu quero levantar. E você, mãe, agora eu quero te convidar a levantar do sofá. Levanta do sofá como um ato e pensa o seguinte: o que você precisa fazer para mudar a sua vida? É bater na porta da sua vizinha e dizer assim: estou aqui para te ouvir? Tia, eu preciso ser mais Ananias. Então isso me toca porque Ananias, ele é instrumento, isso que você disse. Muitas vezes a gente está cega, até mesmo para enxergar a verdadeira necessidade dos nossos filhos, que é ser instrumento para a salvação deles. Verdade, Cris. E às vezes, Cris, você está lá com um cliente, né? A pessoa às vezes está com um olhar triste e você é incapaz de olhar e falar assim: fulano, tô percebendo seu olhar meio caído hoje, tá tudo bem? É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. Para que a pessoa se abra e venha beber da água, muitas vezes, não é isso, tia? Eu estava pensando aqui, eu quero ser uma discípula obediente. Porque Ananias, apesar dos seres, porquês, senãos, ele foi obediente, ele escutou a voz de Deus. Ele escutou a voz de Jesus falando, vai, né? Ele teve fé. Porque se a gente for pensar em Ananias, Paulo, eu vou de jeito nenhum. Então eu queria pedir a obediência e a fé deste homem. E é bonito, né? Porque então Ananias saiu. Por isso, mãe, que eu tô te convidando para sair de casa. Entrou na casa que Saulo estava e impôs as mãos. São 3 verbos. Saiu, entrou, impôs as mãos. Então, quando a gente fala do caminho da santidade, primeiro, a gente bebe da graça, como Ananias bebeu, como Saulo bebeu. Depois, a gente sai da nossa casa para evangelizar e vai até onde que a gente é chamado, ou na casa de alguém, ou no grupo, ou no hospital, aonde for, e impõe as mãos. E isso é bonito, porque esse gesto de impor as mãos é saber que essas mãos foram abençoadas. Os padres para o sacramento e nós para a unção. Eu quero convidar vocês 3 a impor as mãos sobre as mães, sobre a equipe que está aqui conosco. Nós queremos impor as nossas mãos. E com toda a fonte de amor que brota do nosso coração, através da oração, nós queremos rezar por você, pela sua necessidade. Que você possa mesmo, mãe, ser atingido pelos raios que vêm de Deus e chegue até vocês. Que assim como Ananias, que impôs as mãos sobre Paulo e levantou ali um grande guerreiro de Deus, nós também queremos te pedir, mãe, que você possa se levantar. E aí, queremos agradecer a sua presença conosco aqui, te convidar a compartilhar o programa que fica aí nas nossas redes sociais e convidar pessoas para estar aqui. Até a próxima. Beijo no coração. Forte Até mais. abraço.